realidade virou um teatro. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Guy Debord. Existe algo estranho acontecendo. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação silenciosa, difícil de explicar. Como se o mundo tivesse perdido alguma coisa. Como se as pessoas ainda estivessem aqui, mas não completamente. Como se tudo continuasse funcionando. As cidades, as conversas, os relacionamentos, o trabalho, as risadas, as festas, as redes sociais, mas ao mesmo tempo, algo invisível estivesse desmoronando. Uma espécie de ausência, uma sensação de artificialidade. Como se no fundo, ninguém estivesse realmente vivendo. Pense por um instante. Você entra numa cafeteria, casais sentados, amigos reunidos, pessoas trabalhando, tudo parece normal. Mas observe melhor. Olhares perdidos, mãos deslizando infinitamente pela tela, sorrisos rápidos, conversas interrompidas por notificações, corpos presentes, mentes ausentes. É como se estivéssemos todos aqui, mas em outro lugar ao mesmo tempo. Como se a própria experiência da realidade tivesse começado a escapar pelos dedos. E então surge uma pergunta desconfortável. Será que ainda estamos vivendo? Ou apenas representando uma vida? Porque talvez exista algo profundamente teatral na sociedade moderna. Talvez o mundo tenha deixado de ser um lugar de experiência e se tornado um palco. Um grande palco, onde todos observam, todos performam, todos tentam parecer alguma coisa. O forte, o inteligente, o bem-sucedido, o desapegado, o feliz, o sábio, o produtivo, o emocionalmente resolvido. E talvez ninguém tenha percebido quando isso começou. Porque não aconteceu de repente. Foi silencioso, gradual. Como quase todas as grandes transformações humanas. Pouco a pouco aprendemos algo perigoso. Parecer importa. Parecer feliz. Parecer interessante. Parecer ocupado. Parecer bonito. Parecer bem. Parecer especial. E sem perceber, começamos a trocar experiência por aparência. O filósofo Guy Debord viu isso antes de quase todo mundo. Décadas atrás, ele escreveu algo que hoje soa assustadoramente profético. Segundo ele, nós passamos a viver dentro daquilo que chamou de sociedade do espetáculo. Um mundo em que a realidade deixa de ser diretamente vivida e passa a ser mediada por imagens. Um mundo onde representação substitui experiência, onde aparência substitui essência. Onde existir começa a depender de ser percebido. Talvez isso pareça exagerado, mas olhe honestamente ao redor. Quantas pessoas vivem um momento sem imediatamente pensar em registrá-lo? Uma viagem, um jantar, um pôr do sol, uma conversa, uma conquista. Parece que tudo precisa virar imagem. Tudo precisa ser mostrado. Tudo precisa ser validado. Como se a experiência sozinha não bastasse. Como se viver silenciosamente tivesse perdido valor. Talvez a pergunta seja brutal. Em que momento deixamos de viver para sentir e começamos a viver para sermos vistos? Porque existe algo extremamente estranho na nossa época. Nós fotografamos comida antes da fome, filmamos shows sem assistir ao show, registramos viagens enquanto mal sentimos o lugar, publicamos felicidade enquanto carregamos ansiedade. E pouco a pouco surge uma sensação difícil de ignorar. A realidade começou a parecer distante, artificial, encenada. Talvez você já tenha vivido isso. Você sai com pessoas. Todos parecem felizes. Mas existe algo vazio no ar. Conversas rápidas, risadas automáticas, silêncios desconfortáveis preenchidos por celulares. É como se todo mundo estivesse interpretando um papel. Como atores presos numa peça que ninguém escreveu conscientemente. E talvez a pergunta mais assustadora seja esta. Quem somos quando ninguém está olhando? Porque talvez seja justamente aí que tudo começa a desmoronar. Quando a plateia desaparece. Quando as curtidas silenciam. Quando não existe audiência. Quando você finalmente fica sozinho consigo mesmo. Sem distração. Sem personagem. Sem performance. Sem imagem. Só você e os próprios pensamentos. Talvez por isso tanta gente tenha medo do silêncio. Porque no silêncio aparece algo que o espetáculo tenta esconder.
o vazio, a dúvida, a insegurança, a pergunta sobre sentido, a sensação de que talvez você esteja vivendo uma vida que nem escolheu. Uma vida construída em expectativas, em comparação, em aprovação, em necessidade de reconhecimento. Porque o espetáculo não diz apenas como você deve parecer, ele também diz quem você deveria ser: mais bonito, mais produtivo, mais rico, mais disciplinado, mais interessante, mais admirado, mais desejado, mais tudo. E assim nasce uma prisão invisível. Você começa a viver perseguindo versões idealizadas de si mesmo. Versões impossíveis, editadas, filtradas. E o resultado psicológico disso talvez seja devastador. Exaustão, ansiedade, sensação de inadequação, a impressão constante de estar ficando para trás. Porque alguém sempre parece melhor, mais feliz, mais resolvido, mais bem-sucedido, mais amado. Mas existe uma crueldade escondida nisso. Você compara a sua vida real com a performance cuidadosamente construída dos outros. Você compara sua dor com a vitrine deles, seu caos interno com a imagem externa deles. E pouco a pouco nasce uma tristeza silenciosa, a sensação de insuficiência, como se você nunca fosse suficiente, como se estivesse sempre devendo algo, sempre atrasado, sempre incompleto. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja a peça. Talvez o palco tenha ficado grande demais. Porque o espetáculo não é apenas redes sociais. Ele está em tudo. No trabalho, nos relacionamentos, na política, na cultura, nas amizades, na espiritualidade. Até sofrimento virou espetáculo. Pense nisso. Quantas vezes a dor virou conteúdo? Quantas vezes alguém sofre, mas ao mesmo tempo organiza como aquilo será mostrado? Quantas vezes a tristeza já vem acompanhada de legenda? Como se sentir algo já não bastasse. Agora também é preciso apresentar, explicar, exibir, narrar. E isso cria algo profundamente estranho. Nós começamos a viver fora de nós mesmos. Você já reparou como às vezes parece estar assistindo sua própria vida? Como se existisse uma distância entre você e a experiência. Como se parte da mente estivesse constantemente observando. Como isso parece? Como serei percebido? O que pensam de mim? Talvez isso seja um dos sintomas invisíveis do espetáculo. Você já não vive apenas. Você gerencia a percepção. Você administra a imagem. Você performa a identidade. E talvez ninguém tenha explicado o quanto isso cansa. Porque sustentar personagens exige energia. Muita energia. Parece forte quando está destruído. Cansa. Parecer confiante quando existe medo. Cansa. Parecer feliz quando existe vazio. Cansa. Parecer produtivo quando se sente perdido. Cansa. Talvez seja exatamente por isso que exista uma exaustão silenciosa atravessando a sociedade. Não apenas física, mas existencial. Uma fadiga da alma. O filósofo Jean Baudrillard percebeu algo ainda mais sombrio. Segundo ele, não estamos mais vivendo apenas uma realidade manipulada. Estamos vivendo numa era do simulacro. Uma realidade feita de representações tão intensas que já não conseguimos distinguir o real do artificial. Parece exagero? Talvez não. Observe a lógica moderna. Amizades parecem conexão, mas muitas vezes são apenas contato. Relacionamentos parecem intimidade, mas às vezes mal suportam silêncio. Influência parece sabedoria, mas frequentemente é performance. Confiança parece autoestima, mas pode ser apenas máscara. Tudo parece alguma coisa, mas nem sempre é. E talvez esse seja o problema central do nosso século. Nós começamos a confundir aparência com verdade. O espetáculo ficou tão sofisticado que já não sabemos onde termina a pessoa e começa o personagem. Talvez nem ela saiba. Talvez nós mesmos já tenhamos esquecido. Quantas pessoas vivem tentando parecer intelectuais, profundas, frias, fortes, bem resolvidas, espirituais, felizes? Quantas identidades não passam de armaduras? Quantas versões não nasceram do medo de rejeição? Porque no fundo existe uma necessidade profundamente humana,
ser aceito, ser amado, ser visto. Mas o espetáculo distorce essa necessidade. Ele diz: você só será amado se impressionar. Você só terá valor se performar. Você só será alguém se chamar atenção. E então começa a corrida infinita. Mais validação, mais aprovação, mais performance, mais exposição. Até que algo quebra. Porque existe uma verdade dolorosa. Ser admirado não significa ser conhecido. Você pode ser visto e ainda assim estar sozinho. Pode ser desejado e ainda assim sentir vazio. Pode parecer extraordinário e ainda assim não conseguir dormir em paz. Porque imagem não alimenta a alma. Aplauso não cura a angústia. Validação não substitui significado. E talvez o que mais assuste seja perceber isto. A realidade não desapareceu de uma vez. Ela foi sendo lentamente substituída por filtros, narrativas, máscaras, comparações e performances. Até chegarmos aqui, um mundo hiperconectado, cheio de imagens, cheio de vozes, cheio de conteúdo, mas, paradoxalmente, cada vez mais distante da experiência simples e brutal de existir. E talvez a pergunta que realmente importa seja esta: se a realidade virou um teatro, quando foi a última vez que você saiu do palco? Já não vivemos no mundo real, mas no mundo da simulação. Jean Baudrillard. Talvez exista algo ainda mais perturbador do que imaginar que a realidade virou um palco. Talvez o mais assustador seja perceber que nós começamos a amar o palco. Porque existe uma verdade desconfortável. A encenação seduz. Ela é confortável, ela protege, ela evita a rejeição. Ela nos oferece algo extremamente viciante: aprovação. Olhe honestamente para a sociedade. Quantas pessoas ainda vivem espontaneamente? Quantas ainda dizem exatamente o que pensam? Quantas ainda se mostram imperfeitas sem medo? Muito pouco, porque fomos lentamente treinados para editar a própria existência. Filtrar emoções, controlar percepção, polir personalidade, esconder fraquezas, fabricar versões mais aceitáveis de nós mesmos. E talvez o problema nem seja fingir. Todo ser humano usa máscaras. O problema começa quando a máscara deixa de ser ferramenta e vira identidade. Quando você já não sabe mais onde termina o personagem e começa você. Talvez isso explique uma sensação silenciosa que muita gente carrega hoje. Uma espécie de estranheza interior. Como se algo estivesse desconectado. Como se a própria vida parecesse distante, artificial. Como se você estivesse sempre interpretando alguma coisa. Já percebeu como até emoções parecem roteirizadas? Você sofre, mas imediatamente pensa em como explicar o sofrimento. Você vive algo bonito, mas já imagina a legenda. Você conquista algo, mas sente necessidade de mostrar. Você sente tristeza, mas quase automaticamente tenta transformá-la em narrativa. É como se estivéssemos constantemente nos observando de fora, como atores assistindo a si mesmos no palco. Talvez isso pareça exagero, mas pense com sinceridade. Quando foi a última vez que você viveu um momento sem pensar em registrá-lo, sem pensar em contar, sem imaginar reação, sem expectativa, apenas existir, apenas sentir, apenas estar? Talvez isso esteja se tornando raro, porque o espetáculo criou uma dependência emocional invisível. A necessidade de reconhecimento. Você posta algo, espera, atualiza, observa números, compara, interpreta silêncio, busca sinais. E então nasce uma pergunta quase infantil, mas profundamente humana. Será que eu importo? Talvez seja isso que exista por trás de tanta exposição. Não vaidade, mas fome emocional, necessidade de pertencimento, desejo de ser visto, de ser amado, de ser validado. E não há vergonha nisso. Todo ser humano deseja conexão. O problema é quando confundimos conexão com audiência, quando confundimos intimidade com atenção, quando confundimos amor com visibilidade, porque visibilidade não garante proximidade. Você pode ser extremamente visto e profundamente sozinho. Talvez seja exatamente essa a tragédia silenciosa do mundo moderno. Nunca fomos tão observados.
E talvez nunca tenhamos nos sentido tão invisíveis. O filósofo Jean Baudrillard dizia algo perturbador. Nós entramos numa era em que os símbolos substituíram o real. A representação ficou mais importante do que a experiência. O simulacro ficou mais poderoso do que a verdade. Pense nisso. Hoje, felicidade muitas vezes parece mais importante do que ser feliz. Parecer apaixonado parece mais importante do que amar. Parecer inteligente parece mais importante do que compreender. Parecer espiritualizado parece mais importante do que ter paz. Tudo virou estética. Tudo virou identidade visual. Tudo virou performance emocional. Até a autenticidade virou performance. Existe algo quase trágico nisso. As pessoas passaram a performar vulnerabilidade, performar simplicidade, performar profundidade, performar consciência. Até o ser real começou a parecer um roteiro. E então surge uma pergunta brutal. Se até a autenticidade virou personagem, o que ainda é real? Talvez você já tenha percebido isso intuitivamente. Aquela sensação estranha de olhar para o mundo e sentir algo artificial. Como se todos estivessem seguindo tendências emocionais, repetindo frases, imitando opiniões, copiando estilos de vida, a mesma estética, as mesmas indignações, as mesmas poses, os mesmos discursos, como se a individualidade estivesse lentamente evaporando. Porque talvez exista uma pressão invisível operando o tempo inteiro, a pressão de caber no grupo, na tendência, na narrativa, na expectativa, no algoritmo, na imagem socialmente aceita, e poucas coisas são tão destrutivas quanto isso, porque para caber, muitas vezes você precisa amputar partes de si mesmo, seu jeito estranho, sua vulnerabilidade, seu silêncio, sua dúvida, sua profundidade, seu pensamento próprio. E então algo profundamente triste acontece. Você é aceito, mas não como realmente é. Você recebe aprovação, mas por uma versão cuidadosamente construída, por uma identidade negociada, por uma máscara socialmente eficiente. Imagine o peso psicológico disso. Receber amor pelo personagem, receber aplauso pela atuação, receber admiração pela versão editada, enquanto aquilo que existe de mais verdadeiro em você permanece escondido. Talvez por isso tanta gente esteja emocionalmente exausta, porque existe uma dor silenciosa em não poder descansar de si mesmo, em sentir que está sempre performando, sempre administrando impressão, sempre editando personalidade, sempre tentando manter coerência com uma imagem. O filósofo Byung-Chul Han percebeu algo semelhante. Segundo ele, deixamos de ser apenas indivíduos. Nós nos tornamos projetos. Projetos de desempenho. Projetos de aparência. Projetos de eficiência. Projetos de felicidade. Tudo precisa ser otimizado. Seu corpo, sua mente, seu relacionamento, sua rotina, sua produtividade, sua personalidade. Até descansar virou produtividade. Até meditar virou performance. Até cuidar da saúde mental virou identidade. Você não apenas vive. Você se gerencia. Você se monitora. Você se vende. Você se compara. Você se cobra. E talvez isso explique por que tanta gente está cansada. Não apenas cansada do trabalho, mas cansada da própria existência. Cansada de sustentar versões. Cansada de impressionar. Cansada de competir. Cansada de parecer. Porque existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir dentro de muita gente. E se eu parar? E se eu parar de performar? Parar de agradar? Parar de fingir? Parar de provar? Parar de competir? Parar de me comparar? Talvez exista medo nisso. Porque abandonar o palco parece arriscado. Quem sou eu sem personagem? Quem sobra sem performance? Quem fica quando o espetáculo termina? Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas evitam ficar sozinhas. Porque no silêncio aparecem rachaduras, a sensação de vazio, o medo, a solidão, a dúvida, a impressão assustadora de não saber mais quem realmente se é. Talvez o espetáculo tenha feito algo terrível conosco. Ele nos afastou da própria interioridade, da capacidade de apenas existir.
sem provar, sem convencer, sem impressionar, sem audiência. E talvez aqui exista algo profundamente humano que esquecemos. A vida não acontece na vitrine. Ela acontece nos bastidores, na conversa difícil, na dor silenciosa, no abraço não fotografado, na dúvida, na falha, no silêncio, no tempo, nas pequenas experiências invisíveis que não recebem aplauso, mas que dão densidade à existência. Porque talvez a verdade mais brutal seja esta: uma vida muito assistida nem sempre é uma vida profundamente vivida. E então surge a pergunta que talvez ninguém queira encarar. Se o mundo virou um teatro, você ainda está vivendo, ou apenas interpretando alguém? O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Guy Debord. Talvez exista uma pergunta que tenha atravessado toda esta reflexão. Uma pergunta desconfortável, silenciosa, quase impossível de ignorar. O que aconteceu com a realidade? Ao longo desta jornada, nós atravessamos um território estranho. Falamos sobre aparência, performance, máscaras, comparação, a necessidade de validação, a sensação de estar vivendo uma existência editada, a estranha impressão de que tudo parece acontecer diante dos nossos olhos, mas quase nada parece profundamente vivido. E talvez agora seja o momento de olhar para tudo isso de frente. Porque existe uma verdade difícil. Talvez a realidade não tenha desaparecido. Talvez ela tenha sido soterrada, coberta por excesso, por ruído, por distração, por espetáculo, por performance. E pouco a pouco, nós aprendemos a aceitar algo extremamente perigoso: confundir imagem com verdade. O filósofo Guy Debord talvez tenha deixado uma das críticas mais assustadoramente atuais sobre o mundo moderno. Quando ele falava sobre a sociedade do espetáculo, não estava apenas criticando televisão, propaganda ou mídia. Era algo muito mais profundo. Ele dizia que começamos a viver relações humanas mediadas por imagens. Ou seja, nós já não encontramos pessoas diretamente. Encontramos representações, versões editadas, identidades construídas, narrativas cuidadosamente organizadas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo hoje. Nós olhamos para alguém, mas enxergamos perfil, enxergamos estética, enxergamos posicionamento, enxergamos narrativa, mas raramente enxergamos humanidade, porque humanidade é imperfeita, confusa, incoerente, silenciosa às vezes, triste às vezes, perdida às vezes. E o espetáculo não gosta disso. O espetáculo gosta de clareza, de impacto, de imagem forte, de resposta rápida, de felicidade constante, de produtividade infinita. Mas a vida real, a vida profundamente humana, é lenta, contraditória, frágil, ambígua. Talvez Guy Debord estivesse nos alertando sobre algo simples e brutal. Quando a imagem domina tudo, a experiência começa a morrer. E talvez seja exatamente isso que sentimos hoje. Uma espécie de vazio, como se tudo estivesse acontecendo, mas algo essencial estivesse faltando. O filósofo Jean Baudrillard levou essa crítica ainda mais longe. Segundo ele, nós começamos a viver cercados por simulacros, representações tão poderosas, que já não conseguimos distinguir realidade de encenação. E talvez isso explique um fenômeno profundamente estranho do nosso tempo. Nunca estivemos tão cercados de informação, e tão confusos, tão conectados, e tão solitários, tão expostos, e tão desconhecidos. Porque veja a ironia, vivemos uma época obcecada por autenticidade, mas talvez nunca tenhamos performado tanto. As pessoas performam felicidade, performam sofrimento, performam profundidade, performam inteligência, performam espiritualidade, performam consciência. Até a rebeldia virou estética. Até parecer diferente virou tendência. E então surge uma pergunta quase existencial. Se tudo virou personagem, quem ainda somos? Talvez essa seja uma das dores silenciosas do século XXI. A crise da identidade, a sensação de não saber mais onde termina a máscara e começa a pessoa.
Porque existe algo profundamente cansativo em sustentar personagens. Talvez seja por isso que tanta gente esteja emocionalmente esgotada, ansiosa, vazia, exausta, não apenas pelo trabalho, mas pela atuação constante, pelo gerenciamento invisível da própria existência. O filósofo Byung-Chul Han percebeu algo semelhante. Ele dizia que vivemos numa sociedade da performance. Ninguém mais precisa nos vigiar. Nós mesmos fazemos isso. Nós mesmos nos cobramos, nos editamos, nos policiamos, nos transformamos em produto. E talvez seja exatamente isso. Nós começamos a viver como empresas de nós mesmos, gerenciando reputação, imagem, desejo, valor social, tentando parecer interessantes, importantes, relevantes. Mas existe uma pergunta dolorosa. O que sobra quando a performance acaba? Quando o celular desliga? Quando o quarto silencia? Quando não existe plateia? Quando você encontra apenas você mesmo? Existe paz? Ou existe estranhamento? Existe verdade? Ou existe vazio? Talvez aqui esteja uma das maiores lições filosóficas desta reflexão. A realidade não morre de repente. Ela desaparece lentamente. Toda vez que trocamos experiência por aparência. Toda vez que escolhemos performance em vez de presença. Toda vez que preferimos aprovação à autenticidade. Toda vez que sacrificamos profundidade para caber. E talvez nós estejamos vivendo exatamente isso. Uma sociedade hiperconectada, cheia de imagens, cheia de discursos, cheia de vozes, mas emocionalmente cansada, ansiosa, fragmentada, profundamente solitária. Talvez nunca tenhamos tido tanto acesso às pessoas e tão pouco encontro humano, porque encontro exige presença, tempo, vulnerabilidade, silêncio, e tudo isso parece estar desaparecendo. Vivemos rápidos demais, expostos demais, distraídos demais, e talvez exista algo quase revolucionário em desacelerar, em parar, em existir sem audiência, em viver algo que não será mostrado, em conversar sem registrar, em sentir sem narrar, em amar sem provar. Talvez resistência hoje tenha outro significado. Talvez resistir seja isto: recusar-se a transformar toda a vida em espetáculo. Guy Debord nos alerta sobre o perigo das imagens substituírem a experiência. Jean Baudrillard nos alerta sobre o risco de nos perdermos dentro das simulações. Byung-Chul Han nos alerta sobre a violência silenciosa da performance permanente. Mas talvez todos eles estejam apontando para uma mesma direção. Uma pergunta simples, brutal, essencial: como voltar a ser humano? Talvez a resposta não esteja em fugir do mundo, nem abandonar tecnologia, nem demonizar redes sociais. Talvez esteja em reaprender algo quase esquecido: presença. Olhar alguém nos olhos, sentar sem distração, tolerar silêncio, escutar de verdade, ler lentamente, pensar profundamente, aceitar imperfeição, permitir vulnerabilidade, ter coragem de existir sem máscara. Porque talvez a vida real comece exatamente onde a performance termina. E talvez o maior ato de liberdade da nossa geração seja este: parar de interpretar alguém, para finalmente descobrir quem somos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta honesta, sem personagem, sem resposta automática, sem imagem, sem performance. Você está vivendo uma vida real, ou apenas interpretando uma versão de si mesmo? Se essa reflexão te fez pensar, escreve aqui nos comentários. Eu quero sair do palco. Quero ler cada resposta. E se você gosta desse tipo de reflexão profunda sobre filosofia, existência, sociedade e mente humana, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda temos muitos abismos para explorar juntos. Obrigado por ter permanecido até aqui. De verdade. Num mundo cheio de distrações, parar para pensar já é um gesto raro. Cuide da sua consciência. Cuide da sua presença. E nunca esqueça: a pior mentira não é aquela contada para o mundo. É aquela que você repete para si mesmo até esquecer quem realmente é.